Legislativo, além da observância do estabelecido nesta lei, adotará, primeiro, o estabelecido no artigo 29A da Constituição Federal, inserida pela Emenda Constitucional de número 25 de 2000, com as alterações dadas pela Emenda Constitucional de número 58 de 23 de setembro de 2009. 2. Os procedimentos estabelecidos pelo órgão encarregado de elaboração do orçamento. Segundo, o total das despesas do Poder Legislativo Municipal, incluídos subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativo, não poderá ultrapassar os percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no artigo 5º, no parágrafo 5º do artigo 153 e no artigo 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizada no exercício anterior. Para os fins do disposto no parágrafo 2º, toma-se-á por referência a somatória da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e no artigo 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizada até o mês de junho de 2019, além dos valores projetados até o final do exercício. Artigo 20. Os órgãos da administração direta e seus fundos deverão entregar suas respectivas propostas orçamentárias ao órgão encarregado da elaboração do orçamento até o dia 31 de agosto de 2019, observados os parâmetros e diretrizes estabelecidas nesta lei, para fim de consolidação do projeto de lei orçamentária. Segundo o secretário, por gentileza, o quórum caiu. Convoco mais um vereador, senão... Não, vereador, Vossa Excelência tem que estar cá no plenário, por gentileza. Ok, segundo secretário, por gentileza. Obedece o regimento, por favor. Artigo 21. O órgão responsável pelo setor jurídico encaminhará ao órgão encarregado da elaboração do orçamento até 31 de julho de 2019 a relação de precatórios judiciários apresentado até 1º de julho de 2019, especificando os beneficiários em ordem cronológica de apresentação dos precatórios e os respectivos valores atualizados a serem incluídos na proposta orçamentária para o exercício de 2020, conforme determina o artigo 100, parágrafo 5º da Constituição Federal, alterado para a Emenda Constitucional de número 62 de 2009, discriminada por órgãos da administração direta, autarquia, fundações e fundos para grupo de despesa. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades devedores referido no caput deste artigo comunicarão ao órgão do planejamento municipal, no prazo máximo de 5 dias úteis, eventuais divergências verificadas entre a relação recebida e os processos originais. Artigo de número 22. As propostas de modificação do projeto de lei orçamentária anual serão apresentadas, primeiro, na forma das disposições constitucionais, Lei de Finanças Públicas, Lei de Responsabilidade Fiscal e no estabelecido na Lei Orgânica do Município. 2. Acompanhados de exposição de motivos que as justifiquem. Artigo 23º.
As propostas de modificações das dotações aprovadas na Lei do Orçamento Anual e em seus créditos adicionais serão acompanhadas de exposições de motivo circunstanciada que a justifique e que indique os efeitos na programação. Os projetos de lei relativo a créditos adicionais serão apresentadas na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. Cada projeto de lei deverá restringir-se a um único tipo de crédito adicional, conforme definido no artigo 41, inciso 1º e 2º da Lei de número 4.320, de 64. Parágrafo 3º. Nos casos de abertura de crédito adicionais, a conta de recursos de exceção de arrecadação, as exposições de motivo conterão a atualização das estimativas de receita para o exercício, evidenciando o excesso apurado ou sua tendência para o exercício por fontes de recursos. Quarto, no caso de abertura de crédito adicionais, a conta de recursos de superávit financeiro, as exposições de motivo conterão a apuração do superávit financeiro por fonte de recursos que representam a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro do exercício anterior. Artigo 24º. Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de lei orçamentário anual, as emendas somente poderão ser aprovadas caso, primeiro, seja compatível com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária. 2. Indique os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluído os que incidam sobre a dotação para a pessoa e seus encargos. B. Serviços da dívida. Terceiro, sejam relacionados com, letra A, correção de erros ou omissões. Letra B, o dispositivo do texto do projeto de lei. Parágrafo 1. As emendas deverão indicar, como parte da justificativa, inciso 1º, se incidirem sobre despesa com investimentos e viabilidade econômica e técnica do projeto durante a vigência da lei orçamentária. 2. Se incidirem sobre despesas com ações de manutenção, a comprovação de não inviabilidade operacional da entidade ou órgão cujas despesas é reduzida. Parágrafo 2º. A correção do erro ou omissões serão justificadas circunstancialmente e não implicará a indicação de recursos para aumento de despesas previsto no projeto da lei orçamentária. Artigo 25º. O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações no projeto de lei orçamentária, enquanto não iniciado na comissão técnica a votação da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 1º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição parcial do projeto de lei orçamentária, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados mediante créditos especiais e suplementares. Segundo, em caso de rejeição parcial, o projeto de lei orçamentária, a lei aprovada, deverão prever os recursos mínimos necessários para o funcionamento dos serviços públicos essenciais. Artigo 26º. Sancionada a promulgação, a lei orçamentária serão aprovadas e publicadas para efeito de execução orçamentária os quadros de detalhamentos da despesa relativo ao programa de trabalho integrantes da lei orçamentária anual. Parágrafo 1º.
As atividades dos projetos serão detalhadas no quadro de detalhamento do QDDD de categoria econômica, grupo de natureza, despesa, mobilização e aplicação. Parágrafo 2º. Os quadros de detalhamento de despesa QDDD deverão discriminar os projetos e atividades consignados a cada órgão e unidade orçamentária, especificamente na categoria econômica do grupo de natureza das despesas, de modalidade de aplicação e elemento de despesa da fonte de recurso. Parágrafo 3º. Os QDDD serão aprovados por decreto do âmbito do Poder Executivo pelo prefeito municipal e no Poder Legislativo pelo presidente da Câmara de Vereadores. Parágrafo 4º. Os QDDDs poderão ser alterados por decreto pelo chefe do Poder Executivo e do Poder Legislativo no decurso do exercício financeiro para atender às necessidades de execução orçamentária, respeitando sempre os versículos sempre respeitando os valores dos respectivos grupos de natureza da despesa estabelecidos na lei orçamentária ou em crédito adicionais regularmente aberto. Artigo 27. A apresentação das fontes de recursos de que trata o parágrafo 1º do artigo 26 será feita obedecendo às classificações contidas na resolução 12.268 de 2008 do Tribunal de Contas do Município, Estado da Bahia, TCM. Artigo 28. A concessão de recursos para cobrir necessidades de pessoas físicas, conforme determina o artigo 26 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, deverá ser autorizada por lei específica atendida nas condições dela estabelecidas. Artigo 29. O Poder Executivo poderá transpor, manejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas em lei orçamentária de 2020 e em créditos adicionais em decorrência das extinções de transformação, das transferências da incorporação ou do desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de sua competência e atribuição mantida na estrutura organizacional. Artigo 30. Objetivando o cumprimento das metas fiscais até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo, através de decreto, elaborará e publicará a programação financeira visando compatibilizar os gastos com a efetiva arrecadação das receitas e o cronograma de execução mensal de desembolso, conforme estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar Federal de número 101 de 2000. Artigo 31. Se verificando no final de um bimestre que a realização das receitas poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, os poderes por ato próprio nos montantes necessários nos 30 dias subsequentes, limita a emissão de empenho e movimentação financeira para atingir as metas fiscais em conformidade com a Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo 1º. A limitação em que se trata o caput deste artigo será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados com atendimento das respectivas outras despesas correntes, investimentos e inversões financeiras de cada poder. Parágrafo 2º. Comprovada a necessidade de limitações de empenho das lotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir metas fiscais previstas nos anexos que entregam a lei, adotam-se os seguintes procedimentos. Primeiro, definição em separado de uma percentual de limitação para o conjunto de projetos, atividades, finalísticas, atividades de manutenção, operação de créditos especiais, calculando da forma proporcional a participação dos poderes no local de dotações fixada inicialmente a lei orçamentária em cada categoria de programação indicada, excluída as dotações destinadas à execução de obrigações constitucionais e legais e o pagamento de serviços de dívida. Segundo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo até o 20º dia do mês subsequente ao final do submestre o montante das limitações em empenho, a movimentação financeira, informando os parâmetros utilizados e estimativa de receitas e despesas. Poder Legislativo, com base na comunicação referida no inciso anterior, publicará o ato próprio até o final do mês subsequente ao encerramento do bimestre pertinente, fixando os montantes disponíveis para empenho e movimentação financeira para cada conjunto de categoria indicado o caput deste artigo. Parágrafo 3º. Não estará sujeito a limitação de empenho os seguintes despesas: pessoal, encargos, serviços da dívida, decorrente de financiamento, decorrente de convênios, sujeitos a limites constitucionais, sujeito a limites constitucionais como educação, saúde e assistência social. Parágrafo 4º. No caso do Poder Legislativo não promover a limitação prevista no prazo estabelecido do caput, o Poder Executivo fica autorizado a limitar os valores financeiros nos mesmos critérios estabelecidos pelo Poder Executivo. Parágrafo 5º. Caberá ao órgão do planejamento e equipamento do âmbito do Poder Executivo analisar os projetos, atividades finalísticas, inclusive suas metas, cuja execução poderá ser adiada sem afetar os resultados finais dos programas governamentais contemplando a lei orçamentária. Parágrafo 6º. Caso ocorra a recuperação da receita prevista total, parcialmente facial e recomposição de dotações limitadas de forma proporcional das reduções realizadas.
Artigo 32. A proposta orçamentária anual que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, cumprindo o prazo previsto na legislação em vigor, será composta de mensagem de texto de lei, composição dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, anexo orçamentário consolidados, informações complementares consideradas relevantes e análise da proposta orçamentária. Parágrafo único. Entregarão a lei orçamentária, conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 4.320/64. Primeiro, sumário geral da Receita com base nas despesas com funções do Governo. Segundo, quadro demonstrativo da receita e despesa segundo a categorias econômicas na forma do anexo 1 da Lei 4.320/64, quadro discriminando a receita por fonte, quadro das dotações por órgão, quadro demonstrativo da receita e planos de aplicação dos fundos especiais, quadro demonstrativo da despesa na forma do anexo 6, 7, 8 e 9 da Lei 4.320/64, quadro demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo. Artigo 33. Para fins desta lei, entende-se por função o maior nível de agregação das diversas áreas de despesas que competem o setor público. Subfunção, a participação da função visando agregar determinado subconjunto de despesa do setor público. Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetos atendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. Quarto, ação orçamentária, como sendo projeto de atividade por operação especial. Quinto, atividades, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações que realizam um modo conjunto permanente e qual resulta o produto necessário da manutenção de ação do governo. Sexto, projeto, um instrumento de programação de alcança os objetivos de um programa envolvendo um conjunto de operações limitado no tempo das quais resulta um produto que concorre para a expansão e aperfeiçoamento da ação de governo. Operação especial das despesas, que são contribuídos para a manutenção das ações do governo, nas quais não resulta no produto e não geram contraprestação direta sobre a forma de bem de serviço. Categoria de programação, a identificação das despesas compreendendo sua classificação em termos da função, subfunção, com programas, projetos, atividades e operações especiais. Órgão, secretaria ou entidade desse mesmo grau, integrante da estrutura organizacional administrativa do município, nas quais estão vinculadas as respectivas unidades orçamentárias. Unidade orçamentária, consiste em cada um dos órgãos com secretarias, entidades, unidades públicas da administração pública municipal, direta ou indireta, para a qual a lei orçamentária conseguindo a dotação orçamentária específica. Unidade gestora, unidade orçamentária administrativa investida de competência e poder de gerir recursos orçamentários e financeiros próprios ou decorrentes da descentralização. Transposição, o deslocamento de uma categoria de programação de um órgão para outro pelo total ou saldo. Remanejamento, a mudança de dotações de uma categoria de programação para outra ou mesmo órgão. Transferência, o deslocamento de recursos de reserva de contingência para a categoria de programação de uma função de governo para outra ou de um órgão para outro para atender passivos contingentes. Reserva de contingência, a dotação global sem destinação específica a órgão, unidade orçamentária, programa, categoria e programação, grupo de despesa que será utilizada como fonte para atendimento dos passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Passivos contingentes, questões pendentes de decisão judicial que podem determinar um aumento da dívida pública que ser julgadas procedentes, ocasionarão impacto sobre a política fiscal e exemplo de ações trabalhistas, de ações trabalhistas, tributárias, fianças e avais, concedidos por empresários, garantidas, concedidas em operações de créditos e outros riscos fiscais prevenientes, créditos adicionais, autorização de despesa não computadas ou insuficientes e dotadas em que modifique o valor original da lei do orçamento, crédito adicional suplementar, autorizações de despesas destinadas a reforço, projetos ou atividades existentes na lei orçamentária que modifique o valor global do serviço, crédito adicional especial, as autorizações de despesa mediante lei específica destinada à criação de novos projetos ou atividades não contemplados à lei orçamentária, crédito adicional extraordinário, as autorizações de despesa mediante decreto do Poder Executivo e posterior comunicação ao Legislativo destinadas a atender necessidades imprevisíveis e urgentes em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Quadro de detalhamento de despesa, o QDDD, instrumento de detalhe de operacionamento, projetos, atividades constantes da lei orçamentária anual, especificando a categoria econômica e o grupo de despesa e elementos de despesa constituindo-se instrumento de execução orçamentária e gerência. Alteração do quadro de detalhamento de despesa, a inclusão ou reforço de dotações de elementos dentro do mesmo projeto, atividade, categoria
econômica e grupo de despesa. Artigo 34. A Receita Municipal será constituída da seguinte forma: dos tributos, das transferências, das atividades econômicas de convênio do município, dos convênios firmados com órgãos e entidades governamentais da administração pública estadual, federal, estadual e internacionais, firmando mediante instrumento legal, das oriundas de serviços executados pelo município, da cobrança da dívida ativa, das oriundas dos empréstimos e financiamento de empréstimos devidamente autorizados pelo Legislativo Municipal, dos recursos para o financiamento da educação definido pela legislação vigente, em especial a Lei 9.394 de 96 e a Lei 9.424 de 96, dos recursos para o financiamento da saúde definido na legislação vigente, em especial no artigo 77 do ato das disposições da Constituição transitória ADCT, da Constituição Federal, emenda constitucional 29 de 2000, combinando com as determinações contidas na portaria 2047 da Controladoria Geral da União, do dia 5 de 11 de 2002, do Ministro de Estado de Saúde e de outras rendas. Parágrafo único. A classificação da natureza das receitas obedecerá à estrutura de conceitos constante da Portaria Interministerial número 63, de 4 de maio de 2001, do Ministério da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão de Despesas, suas alterações posteriormente e demais normas complementares pertinentes, notadamente o estabelecido por portaria conjunta do STN e o SOFE. Artigo 35, para fim de entregação do planejamento de orçamento, sim como de elaboração e execução de orçamento dos seus créditos adicionais, a despesa orçamentária será especificada mediante identificação do tipo de orçamento, das classificações constitucionais e funcionais e seguindo da natureza, além da estrutura programática discriminada em programas e ações, projetos, atividades ou operações especial, de forma a dar transparência aos recursos alocados e aplicados para a consecução dos objetivos governamentais correspondentes. Parágrafo 1º, as despesas orçamentárias com relação à classificação funcional e estrutural programática conforme serão previstos na Lei 4.320/64, segundo o esquema estelarizado na Portaria 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, observando os conceitos do artigo 33 desta lei. Parágrafo 2º, a classificação das despesas segundo sua natureza observa os esquemas da Portaria Interministerial número 163, de 4 de maio de 2001, dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento, do Orçamento e Gestão, em suas alterações posteriores, sendo discriminado na lei orçamentária e em seus respectivos créditos adicionais, por categorias econômicas, grupo de natureza das despesas e modalidade de aplicação e identificação respectivos por códigos. Parágrafo 3º, as categorias econômicas respectivos códigos são despesas correntes 3, despesas capital 4. Parágrafo 4º, grupo de natureza de despesa constante, agrupamento de elementos de despesa com características assemelhadas quanto à natureza operacional dos gastos, sendo identificados pelos seguintes títulos de código: pessoal e encargos sociais 1, juros e encargo da dívida 2, outras despesas correntes 3, investimento 4, inversões financeiras 5, amortização da dívida 6. Parágrafo 5º, a reserva de contingência prevista no artigo 17 da lei será classificada no grupo de natureza das despesas com o código 9. Parágrafo 6º, a modalidade de aplicação constitui-se uma informação gerencial com a finalidade de indicar se os recursos orçamentários serão aplicados diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, indiretamente, mediante transferências financeiras para instituições privadas ou delegação ou outros entes do município, os consórcios públicos para a aplicação dos recursos e ações de responsabilidade exclusiva do município. Parágrafo 7º, a especificação da modalidade de aplicação que trata o artigo poderá observar os seguintes títulos de respectivos códigos: transferência a instituições privadas sem fim lucrativo, transferência a instituições privadas com fim lucrativo, execução de contrato de parceria pública-privada, o PPP, transferência de instituições multigovernamentais, transferência de consórcios públicos, execução orçamentária delegada de consórcios públicos, aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos, entidades integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social com consórcios públicos no qual o ente participe. Aplicação direta decorrente da operação de órgão do fundo de entidade integrante dos orçamentos fiscal da Seguridade Social com consórcio público do qual o ente não participe. Aplicações e as aplicações diretas. Parágrafo 8º, o elemento de despesa tem por finalidade identificar os objetos de gastos e será discriminado no momento do empenho, despesa mediante o desdobramento das despesas pessoal, material, serviço, obras e outros meios utilizados pela administração pública para a consecução dos seus fins, não sendo obrigatório sua discriminação na LOA, Lei Orçamentária de 2020 e em seus créditos adicionais.
Parágrafo 9º, para fins de registro de avaliação do controle da execução orçamentária e financeira das despesas públicas, é facultado o desenvolvimento do elemento de despesa em subelementos. Parágrafo